Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias no livro do juiz e profeta Samuel, capítulo 6. Ou melhor dizendo, segundo livro do profeta Samuel, perdão. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quase eu cometi um equívoco aqui. Algo que falamos no início da nossa mensagem aqui do culto, né? Falamos sobre guias que orientam para caminhos errados. Orienta a igreja ao livro errado. Segundo livro do juiz e profeta Samuel, capítulo 6. Vamos ver os 9 primeiros versículos. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel num total de 30.000. Depois partiu para Baalá de Judá com todos os que estavam com ele para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carro novo. E eles foram levando com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpa, saltério, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, ajuda-nos a transportar a Tua presença em nossas vidas, com compromisso, com santidade, meu Deus, desejando ser santo, entendendo que Tu és o Santíssimo que está sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a ser compromissados com a Tua palavra, meu Deus, e não utilizar estratégias nem atalhos que não sejam legítimos e respaldados sobre a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te clamo, manifesta Teu poder nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, por meio desta palavra que foi introduzida em nós, para que possamos agir conforme a orientação da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Santo, seja afugentado os inimigos desta palavra, os inimigos da verdade, os inimigos da igreja, os inimigos do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor Jesus, por meio do Teu fogo, do Teu Santo Espírito, eu te suplico, usa a minha vida, usa os meus sentidos, para pregar a Tua palavra e engrandecer Jesus Cristo, o Senhor, eu te peço. E assim, a remanescente cristã Filadélfia adora ao Pai, adora ao Filho e adora ao Santo Espírito. Que texto trágico e fragmento de história trágico nós lemos aqui, mas que nos traz grandes ensinamentos acerca de como transportar a presença do Senhor. Algo introdutório para facilitar a nossa compreensão, entendemos que esta arca que feriu a Uzá, que teve uma boa intenção, representava a presença de Deus. Era uma caixa de madeira, de acácia, de praticamente
1,5 m. Existe uma variação em cômodos, mas era uma caixa, um baú coberto de ouro puro. Sobre a tampa desta arca, o chamado propiciatório, era uma tampa de ouro puro, representava, entre aspas, era uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo, pois sobre essa tampa representa o Santíssimo Deus. Haviam 2 querubins e ali, essa arca, ela sempre, quando utilizada, ela trazia a manifestação do Shokan, da glória de Deus. Ela era utilizada, como foi dito aqui no capítulo 6, logo nos primeiros versículos, onde era o nome de Deus invocado, onde se faziam remissões, pois a arca era um dos componentes do tabernáculo e posteriormente foi o componente principal, pois representava Deus e foi colocado no lugar santíssimo do templo de Salomão e posteriormente no templo de Herodes. Sabemos que dentre todos os objetos do tabernáculo existia uma tipificação com a obra de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em especial a arca, a presença de Deus, representava a presença de Deus que era adorado entre os querubins e serafins e todas miríades de anjos. E vemos aqui que essa arca, ela pôde, de certa forma, nesse período em que o juiz Samuel e os primeiros reis de Israel estavam consolidando a confederação de Israel, havia a necessidade de se vencer batalhas, extirpar os inimigos de Israel. E a arca foi muito utilizada desta forma. Vemos que por negligência, alguns dos pecados do rei Saul, nem com a presença de Deus ali sendo levada para a batalha, Saul pôde obter vitórias. Visto que a sua negligência, a sua falta de compromisso com Deus, de não se importar com a presença de Deus, visto que nos seus últimos instantes de vida, como nos diz Esdras lá em Crônicas, ele consultou a bruxa, consultou a pitonisa e por isso foi condenado em Megido, na batalha em Gilboa, quando se suicidou. Vemos que quando Eli era juiz, a arca foi levada pelos seus filhos, Ofni e Finéias, que eram verdadeiros prostitutos, foram levadas como uma espécie de talismã para o campo de batalha e Israel perdeu a batalha. Veja que, tanto como Saul, tanto para Ofni e Finéias, a arca ela não estava certamente sendo utilizada na forma como deveria ser utilizada. Não era um objeto para ser adorado, mas era um objeto que deveria trazer à mente, na mentalidade do povo de Deus, algo sagrado, a presença de um Deus santíssimo, a presença de um Deus santo, poderoso e do único Deus. Vemos que nesta batalha em que os soldados de Israel, no período do juiz Eli, perderam a batalha, os guerreiros israelenses, vemos que as tragédias em Israel foram terríveis. Israel perdeu grande parte das suas terras férteis, Israel foi oprimido nessa situação, e a arca, que representa a presença de Deus, foi levada como um troféu de guerra para dentro do templo de Dagon. Na mentalidade dos filisteus que venceram Israel, eles pensaram: o nosso Deus Dagon venceu o Deus de Israel. Venceram o Deus de Israel e por isso a arca foi colocada como um prêmio de guerra, um troféu de guerra. Era muito comum naquela época, quando um exército vencia outro exército, consagrava os elementos assim, os instrumentos de guerra, os troféus de guerra, levavam para os templos, com o intuito de deixar ali demarcado. Não que seja semelhante, mas é comum você ver em alguns botecos, né? Quando o time do bairro vence e coloca o troféu dentro do boteco. E ali, entre garrafas de bebida, ficam ali os troféus do time vencedor, do time campeão do bairro, né? Então os pagãos costumam fazer isso, levar os troféus de batalha para dentro do templo. E nós vemos coisa terrível, né? Tanto Dagon como todas as 5 cidades e estados dos filisteus foram derrotados, né? Primeiramente vemos que colocaram a arca de Deus
ali no templo de Dagon, e no dia seguinte os sacerdotes pagãos entraram no templo de Dagon e lá estava a estátua debruçada de frente da arca. Eles acharam que havia sido uma coisa do acaso, né? Aí colocaram a estátua de pé e no dia seguinte, algo interessante, né? A estátua estava debruçada novamente, mas sem a cabeça e sem os membros, as mãos e os pés cortados. Geralmente, quando um exército vencia sobre outro exército, era muito comum cortarem cabeças, cortarem as mãos dos soldados derrotados e os pés, para que eles nunca mais pudessem se levantar num motim ou numa rebelião e tentar ali uma nova empreitada de batalha contra o povo vencedor, o exército vencedor. Então Dagon foi derrotado numa batalha espiritual. Javé, o Deus Altíssimo, derrotou Dagon, cortando-lhe a cabeça, cortando-lhe as mãos e os pés e mostrando: você é inoperante, você não é de nada. O mais terrível é que Javé, quando nessa experiência com as 5 cidades pagãs dos filisteus, mostrou que ele não precisa de exército algum. Javé, o Deus Altíssimo, não precisa de exército algum. Derrotou os príncipes, derrotou os sacerdotes, derrotou o povo, trazendo peste, trazendo hemorroidas. Alguns acreditam que sejam até peste bubônica, porque depois foi feita uma oferenda de esculturas de ouro de hemorroidas e de ratos. Não se sabe bem ao certo, mas uma coisa é confirmada: a peste e as doenças assolaram as 5 cidades-estados ao ponto deles não reconhecerem o principal. Ao invés de trocarem de Deus e dizer: realmente, o Deus de Israel é poderoso, Dagon é impotente diante dele. Não, leva essa arca desse Deus santo para longe das nossas cidades. Não queremos o Deus de Israel, o Deus verdadeiro de Israel. Preferimos ficar com o nosso Dagon, o Deus derrotado. E mandaram, isso é muito importante, eu quero que você se lembre disso, transportaram, os sacerdotes receberam uma instrução, com certeza influência do Espírito Santo, para estarem devolvendo a arca, para ser transportada por algumas vacas que tinham dado à luz aos seus bezerrinhos, né? E as vacas foram, por orientação e influência de Deus, transportando na carroça a arca do Senhor, sem se desviar do caminho. As vaquinhas que estavam com as tetinhas cheias de leite, ao invés de retornarem para amamentar seus bezerros, elas não voltaram. Seguiram firmemente até chegar à região ali dos benjamitas e entregar a arca do povo de Deus, a presença de Deus para Israel. E vemos que ali os sacerdotes confirmaram, né, vendo que ato incrível, né? A arca foi certa, as vaquinhas transportaram firmemente, conduzindo ali pelo caminho até chegar a Israel com as oferendas de ratos e de hemorroidas esculpidas em ouro, uma oferta de ouro. Veja que os pagãos costumavam usar uma forma de se aplacar a Deus com ouro, né? Ao invés do nosso Deus, que só exige o aplacamento da sua ira, né? O aplacar da sua ira com sangue. E esse sangue é do Senhor Jesus Cristo, de sacrifícios expiatórios. Então, os pagãos transportavam os seus ídolos em carroças, porque o seu Deus não podia andar. Tem nariz esculpido, tem olho esculpido, tem ouvido esculpido, porque eles não ouvem mesmo, são estátuas esculpidas, tinham que ser transportado em carroças com animais, né? Isso ficou na mentalidade. Algo interessante que quando a arca foi colocada ali na região, e posteriormente essa arca vai ficar, a arca da presença de Deus, vai ficar na casa de Abinadab, que era pai de Uzá e de Aiô. Algo interessante é que as vaquinhas, ao chegarem lá, elas foram sacrificadas. As vaquinhas que transportaram a presença de Deus tipificavam a igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, missionária e evangelista, que anda pelos caminhos do Senhor, sem se desviar dos caminhos do Senhor, e elas foram sacrificadas, como muitos da igreja de Cristo foram sacrificadas, né? Algo de maravilhoso a observar que essas vaquinhas foram sacrificadas e trazem essa ilustração maravilhosa para a nossa vida, né? Transportando a presença do Senhor, quando elas chegaram lá, foram sacrificadas.
E você, Igreja de Cristo, está preparado para ser sacrificado? Como o apóstolo Paulo diz, que já estou prestes a oferecer minha vida em sacrifício pelo Evangelho, em oferta de libação pelo Evangelho. Grande ilustração nos traz esta mensagem. E a Arca de Deus, ela fica ali na casa de Abinadab por muitos anos. Imagine a Arca de Deus ali coberta, né? Algo que você é de lembrar. E quando a Arca chegou ali em Israel, 70 homens foram espiar o que tinha dentro da Arca do Senhor. Isso é muito importante nós lembrarmos também, para trazer certas aplicações. E quando esses 70 homens foram espiar o que tinha dentro da arca, foram fulminados pelo poder de Deus. Por quê? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia tocar na arca do Senhor, sobre o propiciatório. Então veja, Deus se manifestando com terror para os inimigos e se mostrando Deus Santíssimo para o seu próprio povo. Não se esqueça que Pedro nos ensinou que a prova de fogo há de se começar pela casa de Deus, para provar, para separar o justo do injusto, o que serve a Deus daquele que não serve a Deus. O nosso Deus se manifesta dessa forma entre o seu povo para mostrar que Ele continua sendo Deus, que Ele é Deus Santíssimo e que Ele está comprometido com a sua palavra, com as orientações, ensinamentos e as profecias da sua palavra, e essas devem ser obedecidas pelo seu povo. 70 homens dentre a tribo de Benjamim, dentre o povo de Deus, foram mortos pelo poder de Deus. E a arca fica ali, como eu disse, na casa de Abinadab. Abinadab é até o nome do meu tio, um dos meus tios falecidos, Abinadab. E algo então que nós devemos resgatar dessa história, que tanto Saul não valorizava, desprezava a arca, a presença de Deus. Vemos que Eli e os seus filhos desprezavam a presença de Deus. Eli fica até chocado, né, com a captura da arca. Ele morre depois que sabe da notícia que a arca foi capturada pelos filisteus. Né, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, né? Mas nós vemos que dentre esse período, quem mais se preocupou com a presença de Deus, com a arca de Deus, foi Davi. Então logo foi consolidado como rei, pastor da confederação das 12 tribos de Israel, foi o que mais se preocupou. E Davi sabia que a presença de Deus era fundamental na sua vida para que ele pudesse ser um bom rei. A presença de Deus é fundamental na nossa vida para que possamos prosperar, ser bem-sucedidos. Veja aí no verso 6, 12, só para você ter uma ideia. Depois do incidente da morte de Uzá, informaram que a casa de Obed-Edom, onde ficou instalada por 3 meses a arca, houve prosperidade e a bênção da presença do Senhor. Quando a arca está, a presença de Deus está sobre a tua casa, sobre a tua vida, você será abençoado. Ainda que você tenha que passar por lutas e dificuldades, a tua presença será abençoada. Porque às vezes as pessoas não entendem que, se Deus está aqui não vai acontecer nada comigo, tem uma unção de blindagem. Não, você vai ser abençoado nas lutas, você vai ser abençoado nas dificuldades, e você tem garantida a salvação eterna, tá? Então veja aqui que Davi estava com essa preocupação. Agora que ele era rei, haveria de comandar as 12 tribos unificadas. Veja que no período de Saul não havia essa unificação. Algumas tribos estavam insatisfeitas, Efraim e outras tribos estavam insatisfeitas com o governo de Saul, porque estavam tendo perdas financeiras, porque o inimigo estava prevalecendo e conquistando as terras férteis. Terras férteis essas que eram a promessa de Abraão. Terra que já fora concedida, mas por pecados e negligência do rei. Imagine um rei que fica só perseguindo os Davi e se esquece de proteger o terreno, esquece de proteger a propriedade. Com inveja de Davi, esqueceu de guerrear contra os inimigos de Israel, em especial os filisteus. E eles perderam, tiveram muita perda.
Então Davi sente das obrigações, as incumbências do rei, que o pastor, o que ele faz? Ele está ali com o cajado, e se o lobo vem, ele não perde tempo. Ele já toma o cajado e dá na cabeça do lobo. Não deixa o lobo apanhar nenhuma ovelha. Quando o pastor vê que a ovelha está indo pelo caminho errado, o pastor já pega o seu cajado, que é em forma de arco, pega ela pelo pescoço e traz novamente para próximo do rebanho. Então Davi era o tipo de rei que a confederação, os príncipes e todo o povo de Israel queria. Um forte guerreiro, um estrategista de guerra, alguém amável. O próprio nome de Davi já disse tudo isso, né? Amado, Davi amado. Então era o rei exato. Todas as tribos, os príncipes e senhores de terra reconheceram: Davi é o rei. Mas ele disse: eu não posso fazer isso sozinho. Ele se lembrou das promessas, ele se lembrou da unção com azeite sobre a sua vida, ele se lembrou dos livramentos que Deus lhe deu. E eu quero a presença de Deus ao meu lado para conduzir e governar o povo. Veja que ele monta todo o seu aparelho militar, 30 mil homens disponíveis para a guerra, dentre todas as tribos de Israel ali, e ele vai buscar na casa de Abinadab a arca do Senhor. Note que o profeta Samuel aqui, é bem provável que Gad escreveu esse livro aqui, né? Ele faz alusão ao que representa o Senhor no verso 2, né? Para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. Nome aí está com letra maiúscula, o Senhor dos Exércitos, mostrando que era o Deus, o Senhor das batalhas, que deu as vitórias no campo espiritual e nos ambientes de guerra para Davi, entronizado entre os querubins, as hostes celestiais e criaturas celestiais que adoram ao Senhor. Tudo isso tinha que estar na mente dos sacerdotes. Trazer a tônica, esquecer do passado dos juízes que falharam, do primeiro rei que falhou, e se lembrar agora, nós estamos trazendo a presença de Deus para perto de nós. Quão terrível é que, afoito em servir a Deus, afoito em agradar a Deus, em especial, tanto Davi como os sacerdotes que tinham conhecimento da lei, eles negligenciaram partes da lei, orientações da lei. Aqui no seminário eu costumo muito ensinar os nossos alunos a sempre lerem as chamadas epístolas pastorais. O apóstolo Paulo ali na primeira carta a Timóteo, na segunda e na carta a Tito, nos traz orientações fundamentais para todos aqueles que vão se disponibilizar pelo poder do Espírito Santo a servirem na casa de Deus, na igreja, as funções eclesiásticas. Lá está o caráter do obreiro, do presbítero, do diácono, quais são as orientações necessárias, e elas têm que ser seguidas, porque se não forem seguidas, nós veremos as consequências ainda em vida. Se você fizer uma transgressão de algumas daquelas orientações, você trará para o seu ministério algumas implicações. Haverão infortúnios se não forem seguidas aquelas orientações. Digo isso como experiência pessoal da minha vida como pastor ao longo aí de 25 anos, pregando a palavra de Deus. Então é muito importante seguir as orientações. E as orientações os sacerdotes sabiam, mas parece que não se lembraram. Transportaram a presença de Deus, foram lá na casa de Abinadab buscar a presença de Deus, né? A arca que representa a presença de Deus, e a colocaram sobre um carro de boi e a transportaram. Veja que Uzá e Aiô, que eram os filhos de Abinadab, estavam ali conduzindo este carro de boi que transportava a arca de Deus. Aiô, um dos filhos, estava conduzindo na dianteira os 2 bois pelo caminho, e Uzá estava na retaguarda, porque a casa ficava numa certa colina, uma certa altitude, e com certeza não existia asfalto naquela época, o terreno era acidentado. Ele estava na retaguarda para impedir que a arca ali trepidasse, com o trepidamento da carroça, viesse ao chão. Então a gente vê aqui que a intenção dos dois são muito boa. Sem contar que Uzá e Aiô tinham algo que é muito comum para as pessoas dentro da casa de Deus, e que de repente esta familiaridade que temos com as coisas de Deus podem implicar em danos terríveis,
familiaridade com as coisas de Deus. Imaginem que Uzá e Aiô, que acredita-se que a arca ficou na casa de Abinadab por mais de 10 anos, ou talvez 17 anos, se me falha a memória, 17 anos ficou na casa de Abinadab. Imaginem a familiaridade de conviver com um símbolo sagrado dentro de casa por 17 anos, né? Conforme você vai tendo mais amizade, mais intimidade com as pessoas, você vai utilizando até de certas brincadeiras com as pessoas que você tem intimidade, né? Mas será que com Deus se brinca? Imagina esses dois meninos brincando com outros coleguinhas dentro da casa de Abinadab. Vamos brincar de esconde-esconde? Vamos! Aí um corria lá para debaixo da arca, né, e colocava, que a arca ficou coberta, né? Os meninos iam brincar escondidos atrás da arca. Aqui eu estou bem escondido na presença de Deus, igual o Salmo 91, né? Ou seja, os meninos cresceram com um ambiente de familiaridade e pensaram, acho que talvez esse símbolo nem funcione mais, né? Já ouvi uma história aí do meu tetravô, que essa arca que quando chegava no campo de batalha era a vitória na certa, mas parece que é uma caixa de madeira. Olha, é de ouro. Meu pai, meu avô, meu tetravô, ele falou que ela tem um... É cara essa arca, se for vendido. Mas eles, de repente, ali cresceram com uma arca que era simplesmente um símbolo, uma familiaridade. Como nós também, às vezes, passamos por várias praças, vemos símbolos esotéricos e... que não representa nada, não me afeta, não me atinge. Ligamos a televisão, um símbolo esotérico está na cara da gente assim, num produto que a gente consome, num brinquedo que você dá para o seu filho, tem um símbolo esotérico que as empresas fazem questão de colocar aquele símbolo, mas a familiaridade você nem se dá conta e você despreza. Bem assim, diante de toda aquela alegria, imagine o carro sendo transportado, ali os dois irmãos na condução daquela arca, o povo jubilando. Veja que fala aqui no verso 6:5 que o povo estava em festa, com instrumentos musicais, com tamborins, pandeiros. Somente as mulheres pegavam os pandeiros e dançavam com alegria, né? Fazendo uma festa, né? E com certeza já pensando, quando chegar em Jerusalém, Davi já vai estar lá preparado, um banquete para a gente, né? A gente vai chegar com fome lá e vai ter aquela festa. Coisa comum em igrejas, né? A gente fica, às vezes, vou pro sábado para a igreja, vai ter um showzão de rock gospel, né? As meninas ensaiam ao longo da semana e dançam, né? Você nunca encontrou, a gente nunca vai encontrar em nenhuma documentação histórica da igreja primitiva que se eram oferecidas danças dentro do templo. Não existe na liturgia da igreja nenhum tipo de dança. Não quero frustrar você, mas é o que os documentos históricos da igreja primitiva assim mostram. Isso foi introduzido na igreja neopentecostal, na igreja pós-moderna. Faça o que você quiser dentro da sua igreja, mas uma coisa bem certa, nós vamos ver aqui neste texto que a introdução, estratégias de transporte que não encontram respaldo e nem legitimidade na palavra de Deus, na lei do Senhor, são réu, acometerão em juízo da parte de Deus contra aqueles que transgridem. Então estava indo tudo bem, até o momento em que os bois tropeçaram, e Uzá, numa boa intenção, vai tentar impedir que a arca caia, e de repente Uzá é fulminado. Em outras traduções nós encontramos aqui a palavra rotura, para se entender que ele foi perfurado. Se nós fizermos uma comparação com Ananias e Safira, né, vemos que eles tiveram o seu espírito sugado, foram ceifados. Poderíamos fazer uma ponte também quando Abaddon foi permitido de ceifar a vida dos primogênitos do Egito. O espírito de Abaddon passou pelo Egito e ceifou todos os primogênitos cuja casa não estava coberta em suas vergas de porta com o sangue do cordeiro, né? Morte fulminante. Ou talvez nos lembremos de Nadab e Abiú, que ofereceram incenso estranho, né? Dá-se entender que eles ali fizeram
por negligência, embriagados, entraram, foram oferecer incenso, não pegaram do fogo do altar. Toda a experiência do levita em entrar com seus incensários no lugar santo tinha que pegar o fogo do altar. E eles negligentemente agiram em transgressão às orientações para o exercício daquela função e entraram alcoolizados no lugar santo. O fogo consumiu. O fogo da presença de Deus. Está te lembrando aí quem é esse fogo? Lembra do texto de Ezequiel 8? Que ele vê o fogo, um ser de fogo, que não era um anjo, porque ele recebe adoração a esse fogo. Quem? O Espírito Santo. Pedro, quando ali é desferido o juízo sobre Ananias e Safira, ele disse: como mentiste ao Espírito da verdade, mentiste ao próprio Deus. Então a presença de Deus é o Shokan, é a sua glória, Kavod, é a sua glória, é a presença de Deus aqui. Então aqui quando a arca está sendo levada para Jerusalém aqui, praticamente Davi fez um propósito: eu quero a presença de Deus para que politicamente eu governe. Eu quero a presença do Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Deus foi invocado aqui. Mas as regras de como lidar com as coisas de Deus não estão sendo obedecidas. Deus é santo e Ele requer adoração e santidade. Consagrai-vos, pois amanhã farei milagre entre vós. Será que se nós observássemos os dias de hoje, esse Deus que era o mesmo ontem, hoje, será eternamente? Ele não muda, não existe sombra de variação em seu caráter. Será que Ele tolera qualquer coisa, de qualquer jeito, o transporte das suas coisas, das coisas concernentes a Ele? A arca representa a presença de Deus, sendo transportada em uma carroça. A orientação levítica era que a arca deveria ser transportada nos ombros pelos filhos dos levitas, chamados coatitas, entre gersonitas, coatitas e meraritas. Os coatitas tinham a responsabilidade de transportarem nos ombros a arca que representa a presença de Deus. Esta arca hoje está representada na presença do Espírito Santo, o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. No Evangelho de João, capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele iria para o céu e nos enviaria outro Consolador. Alguém, um outro Consolador igual a mim. Alguém igual ao Senhor Jesus Cristo que está sobre as nossas vidas. O Filho do Deus Altíssimo concede o Espírito que sabe tudo que tem na mente do Pai. O Espírito Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Derramarei sobre toda a carne. Então, é a presença de Deus. Quando analisamos essas verdades que foram afirmadas aqui, observemos nas igrejas como o Espírito Santo está sendo tratado. Como pastor atento a tudo que está acontecendo, eu vejo as mensagens que estão sendo pregadas hoje. Que confusão doutrinária. Algumas pessoas que nunca leram um livro de teologia sistemática, nunca estudaram hebraico, aprendem hebraico na raça e depois de aprender algumas palavras em hebraico, acham que a Bíblia e toda a palavra de Deus foi escrita de forma errada e existe a infiltração de pessoas inescrupulosas vinculadas a grupos secretos que adulteraram por completo a palavra de Deus. Por quanto tempo Deus permitiria que seu povo fosse enganado, se é desta forma como alguns falam? Por quanto tempo Deus permitiria? 2000 anos o povo de Deus sendo enganado? Os estudiosos sendo enganados? Por quanto tempo você acha? Coisa terrível. Estão xingando Jesus de porco, agora você está numa denominação que é comandada por satanista. Onde nós vamos parar? Esse negócio? E aí você pensa que são poucos seguidores? Atinge aí os seus 340 mil seguidores. Pessoas que assiduamente, logo quando sai um vídeo desses hereges, tem 40 mil visualizações. 40 mil pessoas. Qual é a igreja que tem 40 mil membros? Não é brincadeira. Hoje em dia uma igreja aí atinge, uma igreja médio porte atinge 120 pessoas, 47 mil pessoas. E estimulam o desigrejamento.
e estimulam práticas terríveis, chamado Evangelho Coaching, que nega a divindade do Senhor Jesus Cristo, que fala que você é igual a Jesus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, e nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, somos filhos por adoção, somos pecadores. Jesus não tem pecado porque Ele é o próprio Deus. Então veja as heresias que estão sendo pregadas, novas tendências, danças sensuais dentro da igreja. Tem dança sensual, algumas moças estão até que cobertas quando oferecem essas danças dentro do templo. Agora outras igrejas que eu já vi constatado em imagem, contra fatos no argumento, moças descobertas dentro do templo dançando. Será que a adoração vai ficar concentrada no Deus Altíssimo ou sobre o corpo das moças? Negócio complicado. Às vezes a vaidade, a presença de Deus às vezes deixa de ser adorado, para a pessoa criar uma adoração sobre a sua pessoa. Pastores que entram na igreja com terno de lantejoula, e quando ele entra no templo ele cria um fecho de luz até ele chegar ao púlpito. Fecho de luz, porque a presença dele é a mais importante dentro da igreja. Orações especiais pelo anjo da igreja e os seios da matriarca da denominação que amamentou o ungido de Deus. O negócio é complicado. Tem gente querendo roubar a glória da presença de Deus. E alguns com a boa intenção como usar. A estratégia aqui, eu estou usando essa estratégia dessa nova tendência aqui, porque a tendência agora é encher isso aqui de gente. Se tiver 1 milhão de pessoas aqui dando R$1, eu lucro 1 milhão no final do mês. Então é complicado, porque Uzá teve a boa intenção. Foi lá impedir que a arca caísse e foi ferido pelo Senhor. Morte instantânea. Não estou aqui condenando Uzá ao inferno, porque a sua intenção foi boa, mas a estratégia não é legítima. Não tem respaldo nas Escrituras. Muitos hoje estão bem intencionados, mas estão usando estratégia que não será legítima. Como Paulo disse, será salvo como que pelo fogo. Mas se for obra de madeira e de palha, não terá galardão. Outros o Senhor sonda a intenção e fulmina, como Nadab e Abiú, oferecendo incenso estranho. Tem pastor oferecendo incenso estranho, mal intencionado, que vai ser ceifado pelo fogo. A condenação, vós, mestres, serem réu do mais duro juízo. Tiago, o bispo de Jerusalém, sabia disso. Seu apelido era joelho de camelo, por várias horas que ele consagrava nos dias em oração. Vós, mestres, serem réu do mais duro juízo. É hora de atentarmos à forma como estamos servindo a Deus. A cada dia, como eu disse alguns instantes atrás, é muito importante nós, pastores, lermos as orientações das epístolas pastorais, para não cairmos em erro, para não cairmos em confusão. Nunca se esquecendo que você, pastor, quando você senta, a igreja dorme. Quando você dorme, pastor, a igreja cai num sono pesado. Então, muito atento, muito atento. Não fique sentado demais. A igreja vai dormir, porque ela confia na sua orientação. Eles estão olhando para a sua orientação. Como os soldados olhavam para Saul no campo de batalha. Ali está o rei ungido, porque ele era o mais alto. Ele seguia a orientação. E vemos para onde Israel foi conduzida, porque ele não estava na presença de Deus. Foram derrotados em Gilboa. Então veja que Uzá foi ferido pelo Senhor. A intenção foi boa, mas a arca estava sendo transportada de forma errada. Deus mostrou a sua santidade. Deus faz isso ao longo da história com Nadab e Abiú, fez isso com Uzá, fez com Acã, quando roubou lá, pegou no anátema, tocou no anátema, fez isso na dispensação da graça com Ananias e Safira, para que a igreja perceba que eu continuo um Deus santo, que eu sondo as intenções, as motivações e da forma como está sendo exercidas as funções na minha casa. Eu estou atento às intenções. Eu não
fujo à responsabilidade, já cometi erros. Existem fases da nossa vida que nós precisamos amadurecer. E nem tudo pode ser aceito na casa de Deus. Nem tudo pode ser aceito na igreja. Temos liberdade em Cristo, mas não podemos ser libertinos. Paulo fala que agora nós temos plena liberdade em Cristo Jesus. Mas não confunda a liberdade com a libertinagem dentro da casa do Senhor. E você, pastor, será responsável. Então veja que Davi ficou constrangido. Quando Davi vê essa situação, percebendo que Uzá tinha boa intenção, Davi ficou até irritado. Poxa, tive boa intenção, levar a presença de Deus para me injusticionar sobre o povo, para que politicamente, aliada à presença de Deus, à lei de Moisés, eu pudesse governar com sabedoria. Por que Deus fez isso comigo? Deus açoita quem Ele ama. Deus abate a quem Ele ama. Veja que Moisés serviu 80 anos. Depois de 80 anos é que Deus usou ele 40. O Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, viveu na presença de Deus, mas só exerceu um ministério de 3 anos. Tiago, um dos apóstolos queridos que viu a glória, a manifestação da transfiguração do Senhor Jesus Cristo lá no monte, vemos que ele foi morto por um soldado logo no início dos primeiros dias da igreja. Deus está mais preocupado com quem você é do que com aquilo que você possa fazer. Deus está muito preocupado com o teu caráter. Que alguns pastores dizem, por que meu ministério não é desse jeito? Deus sabe o que faz. Deus vai cuidar de você do jeito que você é. Porque Ele sabe a medida exata de bater sobre a tua vida. De arrancar partes da tua vida que tem que sair. Deus sabe o tempo exato. E Ele vai colocar você numa prova certinho, como nós falamos aqui no início do culto. Submete você à prova para tirar aquela impureza. E aí colocar você num estágio mais elevado. Conceder até aquela bênção para você que está pedindo uma bênção. Deus sabe o momento exato de conceder a bênção para a tua vida. É terrível que alguns pastores assim pensam, né? Ah, se eu tirar isso da igreja, os jovens vão para o mundo. O jovem vai para o mundo e eu perco aquelas ovelhas, eu perco aquele empresário, eu perco aquela família. Não fica preocupado com isso não. Jeremias não tinha um seguidor. E Deus revelou até para Ezequiel, ó, Ezequiel, você vai falar a minha palavra e ninguém vai aceitar. E quando você tem um ataque epilético, você vai que eles vão amarrar você e vão achar uma justificativa. Ah, ele não é profeta de Deus, está endemoniado que está babando. Olha só que situação. Deus revela o que ele vai sofrer. A resistência à palavra que ele haveria de pregar, que é a palavra de Deus. Né? Então Davi está nessa situação. E aí vemos que algo interessante. A arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom. E Deus faz a casa de Obed-Edom prosperar. Passa 3 meses, as boas notícias propagam-se rápido, né? Ô Davi, ó meu rei! Você não tinha intenção de trazer a presença de Deus para Jerusalém? Olha, ouvi informação, rei. A casa do Obed-Edom está prosperando. Você tinha razão. Traz a presença de Deus para Jerusalém que você vai prosperar, meu rei. É mesmo. Davi manda aqui mais que rapidamente ir buscar a presença de Deus. Só que agora Davi vai respaldado. Davi vai fundamentado na palavra de Deus para buscar a arca de Deus. Olha só, demorou 3 meses para o Davi cair em si, né? Davi, veja que no verso 9 ele diz, naquele dia em que Uzá foi ferido, naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei trazer a arca do Senhor? Eita Deus poderoso! Eita Deus glorioso! Fere os inimigos e fere com fogo seu povo. Preciso consagrar. Deus vai ferir tua vida em algumas fases da tua vida. Vai esperar 3 meses, 2 anos, até você entender que Ele é Deus santo, Ele não pode se servir de qualquer jeito. Ele é Deus poderoso, né? Davi, opa, vamos buscar essa arca, vamos buscar a presença de Deus, vamos consagrados, prepara aí todo o aparelho sacerdotal que nós vamos fazer como o Senhor manda, né? Veja no verso 12, então informaram a Davi porque por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto é dele,
Davi então foi com alegria e fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levaram a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava boi e um animal gordo. Olha que interessante, né? Lembra que eu falei alguns instantes atrás que os pagãos tentavam aplacar a ira dos seus deuses com ouro? Veja como é que o nosso Deus quer, né? Ele traz a simbologia do sacrifício de animais. Como é que a presença de Deus tem que ser transportada? Com sacrifício, de 6 em 6 passos. 6 o número de homem, né? O número humano. No 6º dia o homem foi criado. Transportando a presença de Deus com sacrifício. Sacrifício de quê? De holocausto, oferta queimada. Pega o melhor boi, pega o boi gordo aí, queima todo. Senhor, 400 mil reais um boi zebu. É sacrificado, oferta queimada, em sacrifício. Os melhores animais, o melhor de mim sacrificado ao Senhor. Romanos 12, o que nos ensina lá? Que nós devemos oferecer um sacrifício agradável ao Senhor, o nosso próprio eu, né? O nosso próprio eu é o sacrifício ao Senhor. Nós não temos mais que sacrificar holocausto, temos que sacrificar o nosso próprio eu para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 nos ensina isso. Não nos conformar com o mundo, dizer não para o nosso egoísmo, dizer não para o mundanismo, para a nossa egolatria e sacrificar diante do altar, em Cristo Jesus. Agora eu tenho um maior tesouro, maior do que tudo que o mundo possa me oferecer, e eu sacrifico o meu eu para saber a tua vontade para a minha vida, Senhor Jesus Cristo, né? De 6 em 6 passos, né? Veja no 13. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, sacrificavam um boi e um animal gordo, e Davi dançava com todas as suas forças. Quando você agrada a Deus, a alegria de Deus te envolve. Quando você participa da ceia do Senhor com alegria, você confessa os seus pecados e pede força no poder do Espírito Santo para viver uma vida que agrada a Deus, a alegria do vinho do Espírito invade a tua vida. Davi é que é tomado por uma manifestação de Deus. Com certeza ele tira até o seu manto real e pega uma estola sacerdotal. Difícil ver isso na história, né? O rei que tentou ser sacerdote se deu mal, né? Saul e Uzias, né? Tentaram agir como sacerdote, se deram mal. Foi período de lepra o rei Uzias, né? Davi tira a túnica real aqui e usa uma estola sacerdotal. Aqui me traz a lembrança uma profecia. O papai me fez lembrar aqui. Melquisedeque é o primitivo rei de Salém, de Jerusalém. Ele era rei de justiça e sacerdote do Deus. Ele era rei e sacerdote. Então Davi é uma prefiguração também, por estar usando uma estola sacerdotal, por ser rei de Salém, de Jerusalém, e por aqui, ó, estar, entre aspas, envolvido com a adoração dos sacerdotes ali, e a adoração que o povo estava oferecendo, que prefigurava um tipo do Senhor Jesus Cristo. Tanto Melquisedeque como Davi prefiguravam o Senhor Jesus Cristo em